Continuação do capítulo Edificações. Lavatórios. A instalação dos lavatórios deve ser de modo a permitir a aproximação frontal de uma pessoa em cadeira de rodas, ter altura entre 0,78 metro e 0,80 metro do piso em relação à sua face superior e altura livre mínima de 0,73 metro para o uso de pessoas em cadeiras de rodas. Para isso, devem ser suspensos, sem colunas ou gabinetes. Possuir torneiras acionadas por alavancas do tipo monocomando ou torneiras com sensores eletrônicos ou dispositivos similares. Garantir o alcance manual da torneira. Para isso, a distância da borda frontal do lavatório até o eixo da torneira não pode exceder 0,50 metro. Possuir barras de apoio, que podem ser 2 horizontais ou 2 verticais, ou uma horizontal e uma vertical. Atentar dimensionamento e disposição na figura. No caso de lavatório de semi-encaixe, utilizar barras verticais. A imagem mostra um sanitário acessível com uma mulher em uma cadeira de rodas lavando as mãos na pia. Posteriormente, outra imagem com as medidas da área de aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas. Esta área deve ter 80 centímetros de largura e 1,20 m de comprimento, admitindo que 30 centímetros desta área podem ser embaixo da pia. Duas imagens mostrando um lavatório com barras horizontal e vertical em vista superior e lateral. O lavatório está no canto do cômodo. Na parede à esquerda da pia, há uma barra vertical de 40 centímetros de comprimento e na própria parede da pia, à direita dela, há uma barra horizontal que se projeta em arco da parede. A imagem mostra a vista superior de 2 lavatórios de semi-encaixe com barras verticais. Aqui, as pias estão sobre uma base retangular. Uma delas é quadrada e a outra arredondada. Tendo o centro da pia como base, a alça esquerda deve ficar a 50 centímetros de distância e a haste da direita também deve ficar a 50 centímetros de distância. Sanitário familiar. Sanitários e banheiros com trocador. O sanitário ou banheiro familiar é recomendado para edifícios de uso público ou coletivo, de acordo com sua especificidade e a natureza de seu uso, com entrada independente, boxes com bacias sanitárias para adulto e outro com bacia infantil, boxe com superfície para troca de roupas na posição deitada. Para verificar as exigências relativas à superfície para trocas, ver as exigências do item Vestiários, cabinas para troca. Sanitário coletivo. Uma edificação que já possua sanitários acessíveis com entrada independente na quantidade mínima prevista pode possuir também boxe acessível dentro do sanitário coletivo. Os boxes comuns devem ter uma área livre com 0,60 metro de diâmetro e vão livre da porta mínimo de 0,80 metro. A imagem mostra um box comum com porta abrindo para fora. Dentro dele está uma mulher de pé à frente do vaso sanitário. É recomendado que pelo menos um dos boxes possua barras de apoio em forma de L ou 2 barras retas na mesma disposição, com 0,90 metro livre mínimo, para que uma pessoa com mobilidade reduzida possa utilizá-lo. A imagem mostra um box com barras de apoio, em vista superior e lateral esquerda. A distância entre a porta, que abre para fora, e o vaso sanitário deve ser de no mínimo 90 centímetros. A distância entre as paredes laterais do box deve ser também de 90 centímetros. Há uma barra em L em cada parede lateral, ao lado do vaso sanitário. São barras com 70 centímetros na sua parte vertical e 70 centímetros na parte horizontal. Lavatórios em sanitários coletivos. Em uma bancada com vários lavatórios, um deles deve garantir no mínimo uma cuba com superfície superior entre 0,78 metro e 0,80 metro e livre inferior de 0,73 metro
dotado de barras de apoio posicionada em uma das extremidades. Mictórios. Os mictórios devem garantir área para aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida, barras de apoio na vertical, seguindo as alturas e dimensões indicadas na figura a seguir, havendo válvula de descarga que seja de leve pressão a uma altura de até 1 metro do piso acabado, que seja o mais próximo da entrada com relação aos demais mictórios. Esta outra imagem mostra um mictório suspenso em vista lateral e vista frontal. Em cada lateral do mictório, há uma divisória a 30 cm do chão, que se projeta a 40 cm da parede e tem 1 metro e 20 cm de altura. Estas divisórias estão a 80 cm uma da outra. Entre eles está o mictório entre 60 ou 65 cm do chão e duas barras verticais, a 60 cm uma da outra, de 70 cm de comprimento, que estão fixadas a 75 cm de altura. A imagem mostra a área de aproximação de pessoa com mobilidade reduzida em vista superior. Uma pessoa está à frente do mictório e ocupa uma área de 60 cm de diâmetro. Boxes para chuveiro e ducha. Banheiros acessíveis e vestiários com banheiros conjugados devem prever área de manobra para rotação de 360 graus de pessoa em cadeira de rodas. Para boxes de chuveiros, deve-se prever área de transferência da cadeira de rodas para o banco, externa ao box, de forma a permitir a aproximação e entrada de cadeira de rodas, cadeiras de banho ou similar. Esta área de transferência não pode sofrer interferência da área de varredura da porta do banheiro. Quando houver porta no box, esta deverá ter largura livre mínima de 0,90 metro e material resistente. Dimensões mínimas de 0,90 metro por 0,95 metro. Instalação de desviador para a ducha manual e o controle de fluxo na própria ducha. Banco articulado ou removível com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável de 0,70 metro por 0,45 metro e altura de 0,46 metro. Barras de apoio de 90 graus na parede lateral ao banco e na parede de fixação do banco uma barra vertical. A barra de 90 graus pode ser substituída por duas barras dispostas em forma de L. Torneiras do tipo monocomando, acionadas por alavanca ou equipamentos com válvula termostática. Piso antiderrapante em nível com o piso adjacente e com inclinação recomendada de 2%. Grelhas e ralos posicionados fora das áreas de manobra e de transferência. As imagens mostram um boxe de chuveiro com banco, barras, chuveiro e ducha em vista superior, lateral e frontal de dois tipos, que se diferenciam por uma delas mostrar uma barra em L e outra ter uma barra horizontal junto de uma vertical, formando um L. O banco deve ser fixado a 45 cm de altura e na mesma parede que lhe deve haver uma barra horizontal de 70 cm. Na parede onde está a ducha, deve haver a barra em L de 70 por 70 cm. E todas estas barras devem estar a 75 cm de altura. A torneira deve estar a 1 metro de altura. Dica: os bancos e os dispositivos de fixação devem suportar até 150 kg. A imagem ilustra box para chuveiro e ducha de acordo com todas as diretrizes já apresentadas. Um homem em cadeira de rodas está dentro do box. Dica: é recomendado o uso de ralos lineares junto à parede, em especial a oposta à área de acesso. Acessórios. Os acessórios devem acompanhar as medidas conforme figura. A imagem mostra a faixa de alcance manual de acessórios. São porta-objetos, toalheiros, saboneteiras, válvulas, registros, barras e cabideiros
que devem estar a uma altura de 80 centímetros a 1,20 metro em relação ao chão. Caso a papeleira seja de sobrepor, diferente da papeleira de embutir da figura, deve estar alinhada com a face frontal da bacia e a uma altura entre 1 metro e 1,20 metro. As portas de eixo vertical em sanitários e vestiários devem possuir um puxador horizontal, associado à maçaneta no lado oposto ao da abertura da porta. Dica: portas de correr podem ser utilizadas. Nesse caso, o puxador pode ficar na horizontal ou na vertical, caso a caso. Vestiários. Os vestiários devem garantir área de circulação e manobra com giro para rotação de 360 graus, permitindo a uma pessoa em cadeira de rodas entrar e circular em seu espaço, e também as condições para uso do armário, banco e cabina individual com superfície para troca de roupas na posição deitada. A imagem mostra um vestiário com bancos, armários e um banheiro completamente acessível. Armário. A altura de armários deve estar entre 0,40 metro e 1,20 metro do piso para a utilização de pessoas em cadeiras de rodas, com fechaduras instaladas entre 0,80 metro e 1,20 metro de altura. A projeção da abertura das portas dos armários não deve interferir na área de circulação livre, que é, no mínimo, de 0,90 metro de largura, e as prateleiras, gavetas e cabides devem ter altura e profundidade dentro do alcance manual. Banco. Espaço livre inferior ao banco com 0,30 metro para permitir manobra de pessoas em cadeiras de rodas. Espaço de MR ao lado do banco para garantir a transferência dos usuários em cadeira de rodas. Bancos providos de encosto e com profundidade mínima de 0,45 metro. Os cabides devem ser instalados entre 0,80 metro e 1,20 metro de altura do piso. Bancos para vestiários. Condições de aproximação e área de transferência. A imagem mostra banco para vestiários, suas condições de aproximação e a área de transferência. O banco precisa ter no mínimo 70 centímetros de largura e estar a 46 centímetros do chão. Imediatamente ao lado do banco, é preciso que haja uma área de transferência de 80 centímetros de largura por 1,20 metro de comprimento. Cabina individual para troca de roupa de pessoa adulta. As cabinas devem possuir espaço para a área de transferência, podendo as áreas de circulação e manobra ser externas às cabinas. Porta da cabina com sentido de abertura para o lado externo, atendendo ao item Porta, da ABNT NBR 9050. Uma superfície para troca de roupas na posição deitada. 2 barras de apoio horizontais, na parede frontal e na parede lateral oposta à porta. Espelhos com borda inferior a 0,30 metro do piso e superior máxima de 1,80 metro. Cabide e porta-objetos instalados a uma altura entre 0,80 metro a 1,20 metro do piso acabado. Porta-objetos com profundidade máxima de 0,25 metro e instalados na lateral da superfície de troca. Cuidado para não haver superfície cortante ou abrasiva. Cabinas para vestiário acessível. Medidas e localização de barras. A imagem mostra um vestiário acessível com suas vistas superior, lateral e frontal. Ele deve ter no mínimo 1,80 m por 1,80 m. Uma superfície para troca de roupas de 70 cm por 1,80 m, que deve estar a 47 cm de altura. Nas paredes laterais desta superfície, deve haver 2 barras de apoio horizontais, com 80 cm cada, a 75 cm do chão.
E na parede oposta à superfície de troca, deve haver um espelho de 1,5 m de altura que comece a 30 centímetros do chão. Alarme. Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis com entrada independente devem possuir um dispositivo de alarme de emergência instalado próximo à bacia, ao boxe do chuveiro e à banheira, na altura de 0,40 metro do piso, para que possa ser acionado por uma pessoa sentada ou deitada em caso de queda. Portas em sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. As portas devem atender aos seguintes parâmetros. Quando o box for instalado em local de prática esportiva, as portas devem possuir um vão livre mínimo de 1 metro. Preferencialmente, instalar porta de correr com trilho apenas na parte superior. Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, deve abrir para o lado externo do sanitário ou box e possuir um puxador horizontal associado à maçaneta. O puxador horizontal deve estar localizado a uma distância de 0,10 metro do eixo da porta, dobradiça, e possuir comprimento mínimo de 0,40 metro, com diâmetro variando de 25 milímetros a 35 milímetros, instalado a 0,90 metro do piso. O sistema de travamento deve atender aos princípios do desenho universal, do tipo alavanca ou tranqueta de fácil manuseio, que possa ser acionado com o dorso da mão. Devem ser respeitados espaços para os deslocamentos frontal e lateral. Ver ilustração no item Área de aproximação à porta. A imagem mostra uma vista interna de uma porta de sanitário, com um reforço na parte inferior, puxador horizontal e maçaneta tipo alavanca. O puxador tem 40 centímetros de comprimento. A maçaneta deve estar entre 80 centímetros e 1,10 m do chão. E o reforço na parte inferior deve ter 40 centímetros de altura e ocupar toda a largura da porta. Dica: para facilitar a localização de sanitários e vestiários, portas ou seus batentes devem ter cor contrastante com a parede e o piso.